Olá, quero trazer aqui uma palavra para vocês que está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, verso 12, que diz assim: Jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. Eu quero trazer essa palavra aqui para os jovens de hoje em dia que enfrentam as dificuldades e às vezes acham que não vai ter solução para a tua vida. Os problemas e as circunstâncias que os jovens enfrentam hoje em dia são em muitos aspectos sem paralelo em toda a história humana. Contudo, não precisamos pensar que essa geração é peculiar nos problemas e nas dificuldades que enfrentam para viver de maneira que é interrupta para Deus. Na verdade, jovens de todas as gerações têm enfrentado o mesmo problema básico que enfrentamos hoje em dia. Esses problemas que vêm passando de geração em geração, temos um grande exemplo que é o jovem José. A sua vida foi incomum, pois ele foi vendido para a escravidão do Egito quando tinha 17 anos de idade e passou os 13 anos seguintes como escravo na prisão e tinha apenas 30 anos quando tornou-se governador da maior civilização daquela época. Ou seja, ali em terra estranha, casou-se com mulher estrangeira e viveu e reinou no Egito durante 80 anos. Só que José era o filho favorito de Raquel, esposa favorita de José. E por esse motivo, ele lhe deu uma capa de muitas cores, o qual seus irmãos pretendiam dar, achava que Jacó pretendia dar-lhe a primogenitura. Hoje em dia diríamos que José, por ser tão, como se ter a maior aceitação pelo pai, os irmãos dele sentiam ciúme. Por que não ter ciúme de uma pessoa que está ali, ela está crescendo, você está há bastante tempo ali, batalhando, às vezes você está batalhando de um jeito que não era para ser feito. Você está fazendo da maneira certa, mas não do jeito que aquelas pessoas esperam. José não precisou de batalhar apenas por ser Deus ter um plano na vida de José, a vida para ele se tornou mais fácil. E contudo, Jacó e seus filhos eram pastores e cuidavam do seu rebanho, cuidavam das suas famílias e geralmente procuravam servir a Deus. Com a idade de 17 anos, José foi introduzido ao Egito, que era culturalmente muito mais desenvolvida que Canaã. Sabes que toda a arte da ciência da Grécia foram copiadas do Egito. Todavia, a liberdade e os direitos humanos estavam no mais baixo nível. A vida humana tinha pouco valor. A escravidão florescia em todo vigor. Que os problemas semelhantes aos nossos, José também enfrentou. José não foi compreendido pela sua família. Era invejado e odiado por seus irmãos. A sua juventude não podia ser suave. Em tais circunstâncias, não lhe foi fácil ser repentinamente degradado da posição de filho mimado de Jacó para ser escravo na casa de Potifar no Egito. Contudo, Jacó ainda sofreu a tentação da esposa do seu senhor. Hoje em dia parece que essas tentações é muito pouco diferente quando ele foi levado repentinamente da prisão para o trono. Enfrentou a tentação do orgulho e da arrogância. Quando uma pessoa passa por esse procedimento, por essa transformação, ela se torna uma pessoa arrogante, que uma prosperidade assim súbita, mais tarde, ela vem interferir na sua vida com Deus. Por quê? Muitas das vezes as pessoas pensam que por ela estar ali em um alto cargo, alto nível na igreja ou até mesmo na sociedade, ela acha que só ela tem o direito de fazer aquilo, ou só ela é usada por Deus. Porém, José, contudo, ele não se deixou ser levado por esses meios.
Ele teve o tempo e teve a hora certa de se vingar do seu irmão, dos seus irmãos, mas não fez. Todas essas tentações e problemas têm derrotado muitos homens e ainda estão fazendo com que muitos não cumpram a vontade de Deus para a sua vida. A vida e as oportunidades de José foram maiores ou menores do que as nossas. A vida era mais simples daquela época do que agora, mas era mais primitiva e incerta em todos os sentidos. São as épocas e as circunstâncias que colocam diante de nós grandes oportunidades, pois é Deus que nos dá a oportunidade de realizar grandes feitos em nossas vidas. No caso de José, Deus o ajudou e lhe deu lugar. Para nós também, Deus é o único que exalta e humilha o coração, que confia e abate o orgulhoso e o ímpio. Hoje em dia temos uma oportunidade ainda maior que José para andar com Deus, pois Ele está derramando o seu espírito mais amplamente nesses dias. Por que também não falar do jovem Samuel, que foi levado ainda pequeno para viver com o sacerdote no tabernáculo de Israel, onde ele passou por várias turbulências, onde a corrupção já era muito grande naquela nação. Temos também um grande exemplo que é o jovem Davi, que aproximadamente 3.000 anos atrás, um moço tornou-se rei do seu povo com a idade de 30 anos. Muitas pessoas falam que Davi era um rapaz pequeno, de pequena estatura, porém, José, ainda quando pastor de ovelha, ele tinha lutado com leões, ursos, derrotou um gigante filisteu de aproximadamente 2,70 m, 3 metros, e ficou vários anos como fugitivo por causa da inveja do seu rei. Porque o rei viu nele que Deus estava na tua presença, o rei viu que Deus estava seguindo nos passos de Davi, pois Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era um homem belo, embora pequena estatura, forte, porém ele era forte, corajoso e prudente no falar. Às vezes a pessoa acha assim que, eu sou pequeno, mas você tem uma grandeza, que é a prudência no falar. E contudo, isso era o mais alto grau elevado de Davi. Temos também vários personagens. Esté, uma jovem que era órfã, porém ela, durante a época da história em que seu povo estava imigrando em ondas da Babilônia para Canaã, de volta a Canaã, saindo do exílio babilônico, ela, como José no Egito e como Daniel na Babilônia, foram usados por Deus para levar o seu povo, o povo da aniquilação. Ela preparou o terreno para Esdras, voltando a Jerusalém cerca de 16 anos depois, para Neemias construir os muros de Jerusalém cerca de 30 anos depois. Aquela moça foi usada para mudar a maré da história. A sua beleza e o seu espírito do sacrifício e o seu tanto tornaram-na uma arma eficiente nas mãos de Deus para evitar o desastre da sua raça. Então, as pessoas acham que ela não tem significado algum. Hoje, você pode até não fazer, você achar que não faz nada para Deus, porém, muito em breve, alguns anos, pode ser hoje, amanhã, ou daqui 10 anos, não sei a data, não sei o que se passa em sua vida, mas Deus vai fazer uma grande obra. Quero te dizer que ainda tem uma solução para a sua vida. Mas eu não quero deixar só nas minhas palavras, eu quero desafiar aqui o meu amigo pastor Toninho, também para trazer uma palavra, ao pastor
Pedro Paulo, a sua esposa, a irmã Solange, ao irmão Rodrigo e também ao jovem Lucas Emanuel, para que venha também trazer uma palavra para o seu coração. E aqui eu quero deixar o meu abraço e a minha paz do Senhor. Amém.